Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nessa aula nós vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado segundo ano do ensino médio. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva. Temos aulas, vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Peço que você compartilhe essa aula com seus amigos, com seus conhecidos, para que assim todos possam ficar cientes do nosso canal e que o nosso canal possa crescer e se desenvolver, ok? Então vem comigo para mais essa correção do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá, questãozinha de número 1. O que a questão de número 1 diz? Vamos lá? Número 1. Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício, x, um número variando de 0 até 10. Conforme o nível x, o cliente paga uma taxa y em reais, calculada desta forma. Olha só, aqui está o nível de desperdício e aqui está o valor que ele paga, ok? No caso de 0, x variando de 0 a 2, até 2, então a formulazinha é y igual a x sobre 2, a função y sobre 2, não é isso? Olha o gráfico aqui, ó, y sobre 2, ó, está em azul. No caso, depois de 2, a partir de 2, aliás, depois do 2 até o 4, a pessoa vai ter que pagar de acordo com a função y igual a x menos 1, que é a função que está em vermelho aqui, ó. Ok? Agora, no caso, para x maior do que 4, então já passa a ser y igual a 2x menos 5, que é aqui em verde, ó. 2x menos 5, tá aqui. Se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi... Então vamos analisar aqui no gráfico? Olha só, ele pagou R$ 2,50. Aqui é a taxa, não é isso? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, se são R$ 2,50, é 2,5. 2,5 está aqui, ó. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 2,5, vamos levá-lo aqui no gráfico, ó, e vamos ver aonde que ele vai atingir. Chegar até aqui, ó. Trouxemos ele até aqui. E quando chega nesse ponto, ele desce, ó. Desce até aonde? Até o 3,5. 3,5 aqui, ó. Então, nesse caso, você vai marcar que letra? Ora, você vai marcar letra B. X em 3,5. Professor, só isso? Só. Ah, mas eu quero utilizar a formulazinha para resolver. Então, vamos utilizar a formulazinha para você ver como é que faz? Olha só como é que a gente faria aqui, ó. Vai fazer pela formulazinha, ó. Então, se é 2,5, perceba que está em qual função? Y igual a x menos 1, não é isso? Onde o 2,5 está em y. Então, nós vamos substituir. Então, ficaria da seguinte forma, ó. Para você compreender aqui o conceito, ó. 2,5, essa função aqui, não é isso? Vamos escrevê-la aqui em cima. Y igual a x menos 1. Então, y é 2,5. 2,5 é igual a x menos 1. O x está negativo, vem para cá o quê? Positivo. Então, vai ficar 2,5 mais 1 é igual a x. 2,5 mais 1 é 3,5. Então, x é igual a 3,5. Prontinho. Tá vendo que nós já havíamos marcado a resposta? Letra B. Fechou? Então, vamos para o número 2, que diz assim, ó. Dada a função y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1, a diferença entre os valores x e y, respectivamente, referentes ao par ordenado xy do vértice dessa função é. Então, beleza, vamos lá? Para nós encontrarmos aqui os vértices, primeira coisa, qual a formulazinha para cálculo do vértice? A fórmula é a seguinte, ó, x vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o valor de a. Então, esta é a formulazinha
para o cálculo do x do vértice. Agora, para o cálculo do y do vértice, vai ser igual a menos delta sobre 4a, ok? Menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C, professor? Ora, A é o valor que acompanha x². B é o valor que acompanha x. E C é o valor que está sozinho. Então, vamos lá, ó, na função aqui, ó, o meu A é menos 3, o meu B é 2 e o meu C é 1. Ok? A, B e C. Então, vamos calcular. X do vértice é igual a menos, quem é B? 2, sobre 2 vezes o valor de A, que é menos 3. Olha só, x do vértice é igual a menos 2 sobre 2 vezes menos 3, menos 6. Menos dividido por menos é mais. Você pode, então, simplificar. Ó, 2 dá para dividir por 2 e 6 também dá para dividir por 2. Dividindo ambos por 2 aqui, vamos encontrar como resultado final 1/3. Esse é o resultado final que nós encontramos, 1/3. Ok, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos continuar avançando e agora nós iremos calcular o y do vértice. O y do vértice, perceba que tem um delta aqui, ó, na formulazinha. Ainda tem um delta aqui. Quem é delta? Delta é b² menos 4ac. Então, delta é igual. Quem é meu b? B é 2. 2² menos 4 vezes. Quem é A? A é menos 3. Vezes C. Quem é C? C é 1. Então, delta é igual. 2², 4. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Delta é igual. 4 mais 12 vai dar o quê? 16. Delta é igual a 16. Agora, a gente pode substituir aqui na formulazinha o valor de delta. Então, vai ficar da seguinte forma. Y do vértice é igual a menos delta 16 sobre 4 vezes o valor de A, que é menos 3. Então, Y do vértice vai ser igual a menos 16 sobre mais vezes menos, menos 4 vezes 3 é 12. Y do vértice é igual a menos dividido por menos é mais. Tanto 16 quanto 12 podem ser divididos por 4, ok? Então, vamos lá. Olha, 16 dividido por 4 vai dar 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. Resultado final, 4/3. Então, eu já tenho o valor de x vértice, já tenho também o valor de y do vértice. Ele quer a diferença entre os valores x e y. Olha só a palavrinha aqui, ó, essa palavra que eu quero chamar a sua atenção, ó, respectivamente. Ou seja, você tem que seguir essa ordem. Qual a ordem? É o valor de x primeiro menos o valor de y, ok? O valor de x menos o valor de y. Então, vamos lá, ó. Então, nesse caso, vamos escrever aqui, ó, x do vértice menos y do vértice. Então, vamos lá. X do vértice, 1/3, menos y do vértice, 4/3. 1 menos 4. Aliás, primeira coisa, aqui eu tenho uma fração cujo denominador é igual. Só os numeradores que são diferentes. Se na minha fração os denominadores são iguais, então eu conservo o denominador, conservo 3 e subtrai os numeradores. 1 menos 4, menos 3. E você sabe que menos 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1. Não é isso? O resultado final. Chamo sua atenção, porque se você fizesse y primeiro, ia dar o resultado 1 positivo. Como nós encontramos da forma correta o menos 1, ó, nós vamos marcar a letra A, ok? Cuidado
para você não cair na pegadinha e errar uma questão que, por certo, você ganharia os pontos dela, ok? Então, vamos para a próxima questão, questãozinha de número 3, que diz o seguinte: o gráfico que representa a função. Que função? f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2é. Primeira coisa importante que eu quero te falar aqui, eu quero te falar o seguinte, que o gráfico de qualquer função do segundo grau, tá bom? Em que nós temos aqui, ó, no caso dessa função aqui, ó, x ao quadrado, então a função do segundo grau. O gráfico de qualquer função do segundo grau é sempre uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade. Concavidade é a boca, tá bom? Essa parte de cima aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Pode ser concavidade voltada para cima ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo. O que vai determinar a concavidade da parábola, se é voltada para cima ou se é voltada para baixo? É justamente o valor que acompanha x². Se esse valor que acompanha x² for positivo, concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, concavidade voltada para baixo, ok? Olhando aqui, ó, o valor de A, você percebe que ele é o quê? Positivo. Concavidade voltada para cima. Então, de cara, você já elimina esses dois gráficos aqui. A sua dúvida é o primeiro ou é o segundo? Beleza? Então, vamos lá. Continua comigo aí. Eu estou em dúvida entre os dois. Só que agora você percebe o seguinte, que o primeiro, ele toca o eixo x em dois valores aqui, só que em dois valores positivos. Já o segundo gráfico, ele toca o valor de x também em dois valores, só que dois valores negativos. Ora, então para eu saber qual gráfico corresponde a essa função, se é o primeiro ou se é o segundo, basta você achar esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Que pontinho é esse? É o vértice. Perceba que nessa função aqui, o vértice está no lado positivo. Perceba que nessa outra função aqui, ó, o x do vértice está no lado o quê? Negativo. Professor, e como é que nós calculamos o x do vértice? Vamos à formulazinha. X do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o valor de A, ok? Quem é A nesse caso? A é 1 positivo. Quem é B? B é menos 3. Quem é C? C é igual a 2. Vamos substituir aqui. Então, x do vértice vai ser igual a menos. Menos quem? B, que é menos 3, sobre 2 vezes o valor de A. A é 1. Então, x do vértice vai ser igual. Menos vezes menos é mais. 3 positivo. 2 vezes 1, 2. 3 dividido por 2, você sabe que é 1,5, ou seja, 1,5. Realmente, ó, aqui eu tenho 1 e 2, ó. 1,5 positivo. Então, o gráfico que representa essa função é o gráfico 1. O gráfico 1 está na letra A. Letra A de avancemos. Questãozinha agora de número 4, que diz assim, ó. Ao construirmos o gráfico referente à função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, observamos que ele intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos. Que pontos são? Ora, o que é o eixo das abscissas? É o eixo da horizontal, é o eixo x. Para que eu encontre onde toca o eixo x, eu tenho que pegar a função e igualar a zero. Então, eu vou pegar a minha função, que é menos x ao quadrado mais 2x mais 3 e vou igualá-la a zero. Fazendo isso, perceba que nós caímos numa equação do segundo grau. Muito bem. Nesse caso aqui, vamos extrair os valores de A, B e C para jogarmos na formulazinha de Bhaskara. A é menos 1, B é 2 e C é 3. Então vamos lá, ó. Delta. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Quem é B? B é 2 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é A? A é menos 1 vezes C. Quem é C? C é 3. Então, delta é igual. 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Delta, nesse caso, é 4 mais 12, 16. Delta é o valor 16. Ótimo, perfeito. Vamos para a segunda parte da formulazinha. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta,
sobre 2 vezes do valor de A. Então, x é igual menos, quem é B? Ora, B é 2, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é delta? Delta é 16, sobre 2 vezes o valor de A. Quem é A? A é menos 1. Nesse caso, então, teremos x é igual menos 2, vou escrever aqui do lado de cá, tá bom? X é igual menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, sobre mais vezes menos é menos, 2 vezes 1 é 2. Prontinho! Então, vamos lá. Agora, como eu tenho um mais e um menos aqui, nós vamos dividir em 2 raízes. Quem seriam elas no caso? Uma eu vou chamar de x' e a outra eu vou chamar de x 2 linhas. Meu x' vai ser menos 2 mais 4 dividido por menos 2. Meu x 2 linhas vai ser menos 2 menos 4 dividido por menos 2. Ora, menos 2 mais 4, ou 4 menos 2, é 2 positivo, dividido por 2 negativo, ok? Por menos 2. Mais dividido por menos é menos. 2 dividido por 2 é 1. Resultado aqui, menos 1, ok? Vamos aqui embaixo agora. Menos 2 menos 4, menos 6, dividido por menos 2. Menos dividido por menos é mais. 6 dividido por 2 é 3, ok? Tranquilo? Então, a nossa solução nesse caso são os valores menos 1, ok? E 3. Menos 1 e 3 é a solução. Menos 1 e 3 está em que letra? Está na letra B. Tranquilo? E para não ficar bagunçado na hora que você for anotar, eu vou passar esse traço aqui, ó. E beleza? E aí você lembra. Saindo daqui, você já parte para o lado de baixo. Ok? Tranquilo? A número 4. Vamos para a questão de número 5 agora. E diz o seguinte. Vamos lá. Questão de número 5. Observe a figura. Esta é a figura. Perceba que eu tenho aqui, ó, uma função exponencial. E essa função exponencial, ela é decrescente, ok? Decrescente. No caso de toda função exponencial, nós temos aqui, ó, f de x igual a b elevado a x. Como nesse caso ela é decrescente, o valor de b ele deve necessariamente estar entre 0 e 1, ok? Quando o valor de b está entre 0 e 1, ele é maior que 0 e menor que 1, então nesse caso nós temos uma função decrescente. Olha só, o que ele diz mais, ó? Se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 sobre 3, o valor de b é... Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos fazer. Como nós estamos diante de uma função, e função é substituição, nós vamos pegar esse 1 aqui que está no f, e esse menos 1 aqui que também está no f, e vamos substituir na função para ver qual valor que nós vamos encontrar, ok? Então vamos lá. F de 1 primeiramente vai ser igual a quem? A b elevado a 1, ok? Olha só, eu posso dizer que f de 1, então, é igual. Quanto que é b elevado a 1? É igual a ele mesmo. Então, f de 1 é igual a b. Então, já posso substituir no lugar de f de 1, escrever b. Agora, f de menos 1. F de menos 1 vai ser igual a b elevado a menos 1. F de menos 1 vai ser igual. Como nós temos um expoente negativo, então a gente inverte aqui, ok? Então vai ficar, inverte a base aqui. Então, de vez de ser b elevado a menos 1, se eu vou inverter, vai ficar 1 sobre b. 1 sobre b. Tranquilo? O que nós vamos fazer agora? Substituir. Quem é meu f de 1? F de 1 é b, mais f de menos 1, 1 sobre b. Isso é igual a 10 sobre 3, 10 terços. Aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Como não tem número nenhum aqui abaixo do b, é porque necessariamente é o número 1 e ele não precisa aparecer, não é isso?
Então, agora nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós vamos, então, como eu tenho uma soma de frações, utilizar o método da borboletinha para poder resolver isso aqui, essa soma de frações aqui. E como que seria isso, professor? Nós vamos multiplicar esse B aqui, ó, vezes B, e vamos multiplicar esse 1 vezes 1, depois multiplicaremos esse 1 vezes B. Então, vamos lá. Olha só como é que vai ficar, ó, B vezes B, vai ficar B ao quadrado. O sinal que está aqui, mais 1 vezes 1 é 1, sobre 1 vezes B é B. Tudo isso aqui é igual a 10 sobre 3, 10 terços, ok? Então, vamos multiplicar a cruzada aqui agora, ó, devido a ter uma igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 que multiplica B ao quadrado mais 1 é igual a 10B. Ok? E aí, nós podemos também fazer o seguinte aqui, ó, eliminar o parênteses através da multiplicação do 3 vezes todos os valores que estão dentro do parênteses. Então, nesse caso, vai ficar 3 vezes B ao quadrado, vai ficar 3B ao quadrado. Mais vezes mais é mais, 3 vezes 1 é 3, ok? É igual a 10B. O 10B está positivo, vou trazer ele para cá. Vai ficar o quê? Negativo. Então, vai ficar 3B ao quadrado menos 10B mais 3 iguais a 0. É isso aí. Então, olha só. Caímos em uma equação. Isso, equação do segundo grau. Como que se resolve? Através da fórmula de Bhaskara, onde nós temos que delta é igual ao que mesmo? B ao quadrado menos 4AC. Cuidado para não confundir esse Bzinho da fórmula, que é o número que acompanha, tá? Que acompanha x. Nesse caso, o x aqui, ele substituiu por quem mesmo? Ele substituiu pelo B, tá bom? É mais uma pegadinha aí. Então, fica esperto quanto a isso, tá bom? O B da fórmula de Bhaskara é o que acompanha a letra, o número que acompanha a letra e não a letra propriamente dito. Então, vamos lá. Olha só, me ajuda aí. Delta vai ser igual. Quem é B ao quadrado? B é o número que acompanha a letra B. Então, nesse caso aqui, ó, menos 10. Menos 10 ao quadrado menos 4 vezes. O valor de A. A é o valor que acompanha B ao quadrado, que é o 3. Vezes o valor de C. C é o valor sozinho aqui, ó, mais 3, né? Vezes 3 de novo. Ok? Tranquilo? Então, delta vai ser igual a 10 ao quadrado, 100, menos 100 menos quem? 100 menos 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. E 100 menos 36 vai dar 64. Então, delta é igual a 64. Para finalizar, a segunda parte da formulazinha, B, né, no lugar de x, porque agora nós estamos querendo é B, né? Então, B é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. B, que é o valor que ele quer, vai ser igual. Quem é esse Bzinho aqui? Esse Bzinho aqui é esse B aqui, ó. É esse B aqui, é o menos 10. Então, vai ficar menos 10, menos. Aí você abre parênteses, porque tem outro sinal de menos. Menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta, 64, sobre 2 vezes o valor de A. Quem é A? A, nesse caso, é 3. Beleza? Então, vamos finalizar a questão aqui agora, ó. B vai ser igual. Vamos lá. Olha aqui, ó. Consertar esse valorzinho aqui. A gente não fazer confusão com sinais. Menos vezes menos é mais. Mais quem? 10. Mais ou menos
Raiz quadrada de 64 é 8, sobre 2 vezes 3 é 6. Então, nesse caso aqui, como eu tenho mais e um menos, eu vou dividir em duas, né? O meu B', que vai ser 10 menos 8 sobre 6. E nós temos também o meu B, duas linhas. Mas vamos resolver aqui primeiro. 10 menos 8 vai dar 2. 2 sobre 6. Que corresponde a quanto mesmo? A 1/3. Ok? E tem também o B, duas linhas. Quem é o nosso B, duas linhas? É 10 mais 8 dividido por 6. 10 mais 8 é 18. 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. Olha só. Então, nós achamos aqui, ó, dois valores para B. Quais são esses valores mesmo? Nós achamos que B pode ser 1/3. E nós achamos que B pode ser 3. E quando você vai para as alternativas, perceba que existem as duas respostas. E agora? Ora, e agora você vai lembrar do que nós falamos inicialmente aqui, ó. Olha só o que nós escrevemos aqui, ó. Como o gráfico da função ela é decrescente, o valor de B tem que estar entre 0 e 1, ok? E qual o valor aqui que está entre 0 e 1? Ora, o único valor que está entre 0 e 1 é esse aqui, ó. Então, significa que esse segundo valor não serve para nós. O valor que realmente nos serve é esse valor aqui, ó. B igual a 1/3. E por isso que nós vamos marcar a letra D. Bom, a nossa resposta está aqui, ó. Letra D, a nossa resposta. Muito bem. Então, vamos para a questão de número 6, para nós fecharmos agora, ok? Então, vamos lá. Fechar com chave de ouro. Número 6 agora. A questão diz assim, ó. Questão de número 6. De acordo com a função f de x igual a 5x menos 7, responda. Primeira coisa importante, que tipo de função é essa? É uma função afim. Toda função afim, ou seja, função polinomial do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. E essa reta pode ser crescente ou pode ser o quê? Decrescente. Então, qual é o gráfico que a representa? Uma reta. Ok? Letra B. Qual é o coeficiente angular? Coeficiente angular, pessoal, é o valor que acompanha x. Ele é chamado de coeficiente angular. Então, nesse caso, é o número 5. Qual é o coeficiente linear? Coeficiente linear é o valor que não acompanha x. Nesse caso, é esse número aqui, ó. É o menos 7. Agora, qual é o nome dado? Qual é o nome dado a essa função? Ela é chamada de função afim. Também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau, ok? Letra E. Ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o coeficiente angular dela é maior que 0. Crescente, vírgula, pois coeficiente angular é positivo. Ok? Coeficiente angular positivo, então significa que ele é maior que 0. E agora, para finalizar, ele pergunta qual é a raiz. Ora, para você achar a raiz, você pega a função 5x menos 7 e iguala a 0, ok? Então, iguala a 0. Então, vamos lá. 5x é igual a 7 negativo, vai para o outro lado, positivo, 7. X é igual a 7/5. Então, essa daqui é a raiz, ó. A raiz é 7/5, ok? Então, eu encerro por aqui a nossa correção. Espero que você tenha gostado, viu? Fizemos passo a passo para que você compreendesse tudo aquilo que nós fizemos. E que bom que você assistiu até aqui. Que bom que você ficou comigo até esse momento. Vou deixar agora as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E aguardo você, então, em uma próxima aula, ok?
Tchau, tchau e fui!